pessoal, chegamos à aula 5 do curso de análise de dados do canal Outspoken Marketing. Sejam novamente bem-vindos. E seguindo o nosso cronograma, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as funções, especificamente funções e fórmulas que trabalham com datas. A maioria das planilhas que nós usamos traz esse tipo de dado. O Excel contém algumas fórmulas muito úteis para ajudar a gente a trabalhar com esse tipo de informação. Voltando na planilha que a gente vem construindo desde a aula 1, na aula 4 a gente fez a introdução às principais funções e ao conceito de funções que a gente tem no Excel. E na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a função dia, a função dias, a função dia da semana, a função agora e a função dia de trabalho total. Qual que é a diferença que a gente tem entre elas e quando elas são usadas? A função dia, e lembrando que toda vez que a gente quer introduzir uma fórmula ou uma função no Excel, a gente começa com o sinal de igual. Se a gente começa a digitar, o Excel sugere as fórmulas de acordo com aquele nome que você está inserindo. E é interessante sempre quando a gente estuda qualquer coisa, a gente ter curiosidade. Então hoje a gente está falando de 5 funções a mais, mas você pode ver que o Excel tem diversas outras funções para se trabalhar com datas. Então fica aí de você, de acordo com a sua curiosidade e necessidade, entender o que cada uma delas faz. Se tiver qualquer dúvida, entra lá no nosso site, o www.outspokenmarketing.com. Mande um e-mail com a sua dúvida ou deixe aqui embaixo no seu comentário que o mais rápido possível a gente retorna para você. Então, a função dia, como o próprio Excel dá a definição, ela vai retornar o dia do mês entre 1 e 31 da data específica que você inserir. Então, a gente abre o parênteses, vamos colocar a primeira data que a gente tem na planilha na célula A2, fecha, dá o Enter, então a gente vê que o Excel retorna aqui o dia 4, que é o dia referente ao que a gente tem realmente na célula 2. Mas qual que é a utilidade dessa função? Para que ela é interessante? Ela é muito útil se a gente quiser fazer filtros, por exemplo. Vamos supor que você queira retornar um valor referente a todos os dias 4 que nós temos aqui nessa informação da planilha. Poxa, nós temos mais de 1000 dias aqui. Como que a gente pega só os dias 4? A gente pode fazer o seguinte, adiciona uma coluna, clica com o botão direito, vem em inserir. Nessa coluna nova, a gente pode colocar, por exemplo, dia. E para cada uma das células, a gente vai colocar a informação. Então, a fórmula que a gente viu. Então, a gente coloca aqui na primeira dia A2. Lembrando que... até aconteceu aqui uma coisa interessante. Por que apareceu assim tudo desconfigurado e aqui tinha aparecido certinho? Na verdade, como a gente inseriu uma nova coluna, o Excel herdou da coluna A o formato de data. Então, em vez de aparecer o nosso resultado correto, ele aparece aqui o resultado da data. Para mudar isso é muito fácil. Basta manter selecionada a célula, que está com a formatação incorreta, e para alterar a formatação de uma célula referente ao formato do número que você tem, você vem aqui onde a gente tem as opções para formatação de número, clica no menu e a gente pode deixar aqui geral, sem formato específico, para não acontecer nenhum tipo de imprevisto como aconteceu agora. Então aí ele volta certinho com o resultado que é o dia 4. Então vamos aplicar isso para todos os dias, basta, ao invés de ficar copiando e colando para cada um dos dias, basta você clicar nesse quadradinho pequenininho que aparece aqui. Quando você seleciona a célula, o cursor vira essa cruz preta, clica 2 vezes, automaticamente ele aplica para todas as células da sua tabela e você vê que a gente vai pegando aqui cada um dos dias. Para a gente selecionar só os valores do dia 4, a gente adiciona um filtro, vindo aqui em dados, filtro, e vamos clicar aqui na célula dia e escolher apenas o dia 4. Automaticamente o Excel vem já selecionado tudo, você desmarca, põe apenas o dia 4 e ele seleciona para você todos os valores que contém apenas o quarto dia do mês. Então aí o que você pode fazer? Pegar e selecionar aqui, por exemplo, os preços de fechamento,
Ctrl C e pode criar aqui uma outra planilha chamada, por exemplo, dia 4. Copiar aquele valor que você tinha anteriormente e aí você vai ter todos os dados referentes só ao dia 4. Beleza? Então, por isso que essa informação ela é interessante. Para retirar esse filtro que a gente fez, basta clicar aqui novamente no menu Dados em Filtro e ele desfaz e mantém a coluna que você tinha criado aqui. A função dia, ela é diferente da função dias, porque aqui a gente vai contar a quantidade de dias que a gente tem entre duas datas. Prestando muita atenção que ele pede primeiro para você inserir a data final e inserir depois a data inicial. O que acontece se você inverter? Ele vai aparecer como um valor negativo, porque ele faz um menos o outro, então se a sua data menor, que vai ser a data inicial, tiver primeiro, ele vai dar esse resultado como negativo, e isso pode dar problema se você tiver com essa informação dentro de alguma outra fórmula, somando os dias, por exemplo. Então, respeitando o que o Excel sugere, data final, vamos pegar, por exemplo, aqui a célula A13, onde a gente tem o dia 19, e a data inicial, vamos pegar a célula 2, dia 4. Então, quando a gente dá Enter, termina de escrever essa fórmula dias, ele retorna a quantidade que a gente tem entre o dia da célula 12, que é o dia 18, e o dia da célula 2, que é o dia 4, que são, então, 14 dias. A função dia da semana, ela vai te trazer qual que é o dia da semana daquela data específica, ou seja, ela retorna um número específico se for uma segunda-feira, se aquele dia tiver sido uma terça-feira, quarta e assim sucessivamente. Então a gente digita dias da semana, abre os parênteses, ele perde o valor e a gente clica aqui, 4 na célula 2, que é o nosso dia 4. Aí você pode ver que ele tem um outro argumento aqui na função, que é o retornar tipo. O que é? Quando você aperta o ponto e vírgula, ele dá aqui um menu do como ele te oferece o retorno dessa função. Então, se a gente escolher, por exemplo, quando a gente tem esse tipo de situação em umas fórmulas do Excel, onde você tem que inserir algum parâmetro específico, esse primeiro número que aparece aqui é o valor que você tem que inserir para retornar o formato que o Excel está sugerindo. Então, por exemplo, se a gente colocar 1, o Excel vai retornar o dia da semana, sendo número 1 se for um domingo e 7 sendo o sábado. Ou seja, segunda-feira vai ser dia 2, terça-feira dia 3 e assim sucessivamente. Se a gente, por exemplo, escolher o dia 2, o nosso número 1 vai ser a segunda-feira e o nosso dia 7 vai ser o domingo. Então, seguindo o padrão do calendário, como o domingo é considerado o primeiro dia da semana, vamos colocar aqui 1 e ele retorna 1 para domingo, 2 para segunda e assim sucessivamente, e a gente fecha a fórmula e dá Enter. Então, a gente pode ver que dia da semana, ou seja, dia 4 de junho de 2013, foi uma terça-feira, porque ele retornou aqui dias da semana, o número 3. As outras duas fórmulas que a gente tem, que é a fórmula agora e a dias de trabalho total, como que vão funcionar? A função agora ela serve para você pegar o exato momento que você tem aqui no relógio do Windows no seu computador. Então, se a gente digita agora, e você vê que o Excel não sugere nada como entrada da função, ou seja, simplesmente agora, abre e fecha parênteses, dá um Enter, ele pega exatamente o horário que você tem. Então, hoje é 28 de maio de 2017, 18 horas, horário que eu estou gravando o vídeo, e ele retorna isso para você. E a última função que a gente tem para a aula de hoje é a dias de trabalho total. Qual que é a diferença que ela tem para as outras funções relacionadas aos dias? Principalmente a função dias. Ela retorna a quantidade de dias de trabalho, ou seja, a quantidade de dias úteis entre duas datas. E também essa função ela começa com a data inicial e depois você passa a data final, ao contrário da função dias. Então vamos pegar aqui a diferença em dias úteis entre o dia 5 de junho na célula A3 e o dia 5 de julho na célula A25. Então a gente coloca aqui A3, ponto e vírgula, A25. Tem um argumento a mais aqui na função que é opcional, é se você deseja incluir na contagem
os feriados, ou seja, se ele exclui para você os feriados da conta. Então, se a gente colocar 1, ele não conta o feriado também. Se a gente deixar 0, ele vai contar o feriado. Vamos deixar 1, que é para ele não contar qualquer eventuais feriados que possam existir nesse intervalo de tempo. A gente fecha aqui, a gente vai voltar 23, que é exatamente a quantidade de dias úteis entre 5 de junho, que a gente pegou como exemplo, até o dia 5 de junho. Beleza, pessoal? Esse foi mais um pouco de detalhes sobre as funções que a gente tem no Excel, principalmente em relação às funções para fazer cálculo com datas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, que vocês estejam curtindo o curso. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal para acompanhar as próximas novidades e as próximas aulas. Deixe aquele seu comentário aqui embaixo também com qualquer dúvida que você tenha. E visite o nosso site, o www.outspokenmarketing.com. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.